Boa tarde, galera. Segunda-feira, dia 23 de novembro, que temos de atividade em língua portuguesa? Novembro Azul. Estamos finalizando o mês. Já falamos do Novembro Roxo, que falava dos bebês prematuros, e agora estamos com Novembro Azul, né? Falando do câncer de próstata, voltado para os homens, papais, vovôs, titios, irmãos, quem sabe, né? E as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, que estão nessa fase de fazer o exame da próstata ou pelo toque ou por exame de sangue, mas não pode deixar de fazer. Alguns casos somente pelo toque mesmo, tá? É a moda antiga, tá? O vocabulário, a palavra não está aqui, está falando sobre cancro, que é uma espécie de câncer, tá? Doença em que as células anormais se dividem incontrolavelmente e destroem o tecido do corpo, tá? Falando sobre o cancro. E aqui no dicionário ou dicionário online, o verbete câncer, vocês vão pesquisar o que significa exatamente o câncer, tá? Em poucas palavras. Depois, segunda onda do coronavírus, né? Nós temos a imagem aí tradicional do vírus, tá? É um texto pequeno e aqui nesse texto, apesar de ser informativo, nós vamos trabalhar a questão da acentuação gráfica. Eu destaquei aqui consolidação. O tio não é considerado um acento, é um sinal gráfico. Então não vale para colocar lá no retângulo, né? Nos 6 retângulos. Tá? Nós temos algumas palavras acentuadas no texto, entre elas coronavírus, tá? Até uma palavra paroxítona. E vão anotar aqui, ó, nesses retângulos, tá? Afinal, é correto escrever coronavírus juntos ou coronavírus separado? Já vou logo avisando, gente, que coronavírus é juntinho, tá? Nós vamos ter na internet coronavírus juntos, coronavírus separados, tá? Não colocaram ainda com uma definição formal, mas eventualmente coronavírus escrevemos juntos, tá? De preferência escreva juntinho. E tome nota no caderno, gente. Em matemática, essas questões aqui, vocês vão copiar exatamente como elas estão aqui. Mas lembre-se que você também terá de armar e efetuar a conta, sabe? Vai ter a resposta e a resposta final você vai colocar dentro de cada retângulo desse aqui. Aqui tem uma imagem ilustrativa de um menino pensando, né, em algumas operações que ele está armando a conta lá. Na terça-feira, vemos aí o relevo da região centro-oeste, tá? Como vocês estão em Lusiânia, Goiás, faz parte do centro-oeste, embora alguns alunos estão em outros estados, mas a maioria estão em Goiás. Aí nós temos o Planalto Central, aí tem a pergunta 1 e 2, Planície do Pantanal, com a pergunta número 3, e Planalto Meridional, com a pergunta de número 4. Os textos são curtos, então estão bem fáceis. Em ciências, exposição de chás, tá? Eu coloquei como exemplo, não precisa ser esse. Nós temos aqui chá à base de flores, que é de camomila, facilmente compramos nas caixinhas em farmácia. Erva doce, né, que é muito usado para bebês e para adultos também. Chá de hibiscos e canela em pó ou em casca. E o boldo, também tem um boldo do Chile que é feito com sumo, né? Que amassa a folha, não deixa de ser uma espécie de chá. Tá? Essas palavras aqui em verde, eu coloquei lá em cima, essas aqui não precisam anotar. Mas prestem bastante atenção, tá? É para vocês seguirem essa orientação. Um aluno já mandou um exemplo do que já foi feito, né? Quis fazer na frente, quis fazer primeiro, que é uma atividade um pouco mais trabalhosa, né? A mãe teve todo o cuidado de preparar uma porção de chá para cada situação e expôs com a folha, que eu achei bem interessante, e fez as tarjinhas com o nome de cada chá. Lembrando que vocês vão anotar no caderno de ciências
um chá. Para que ele serve, tá? Vocês vão trabalhar com 5, mas pode trabalhar com mais chás. Sejam criativos, tá? Mas vocês vão escolher um para falar para que ele serve e vai anotar no caderno de ciências. Dúvida, vai lá no Google, que o Google ajuda a gente em muita coisa. Na quarta-feira, com história, nós trouxemos datas comemorativas de novembro. Aí nós temos a proclamação da República Brasileira, que é comemorada em 15 de novembro. Aqui a data. E nós temos o 19 de novembro, Dia da Bandeira. Ó, a atividade aqui número 1, 1891, está em qual século? 20 ou 21? Ou 20 ou século 19? E o dia 19 de novembro, que temos de atividade? Cite quem desenhou e pintou, né? Tem um azinho aqui, ficou errado. Quem desenhou e pintou a bandeira do Brasil? Tem um nome no texto. E desenhe numa folha A4 a bandeira do Brasil. A própria folha A4 já é uma forma retangular, né? Então você transforma essa folha toda em uma bandeira. Não faz uma bandeira pequenininha lá no meio da folha que você vai ter 2 trabalhos. Língua portuguesa, sujeito e predicado. São termos essenciais da oração. Gente, a oração não é aquela que a gente vai na igreja, faz lá a oração para Deus, aquela que a gente faz em casa, em silêncio, né? Nesse caso aqui, oração, a gente está falando de frase. Frase e oração é a mesma coisa. Até o 5º ano, até o 6º ano, os professores utilizam frases. Mas da metade do 6º para frente, no estudo de vocês vão ouvir muito falar sobre oração e período. Oração tem uma frase, período tem 2 frases. Então nós vamos estudar apenas oração. Tem um exemplo aqui para facilitar. Larissa e Vera viajam à noite. Sujeito, Larissa e Vera, que são 2 pessoas no sujeito, Larissa e Vera. Predicado, que já tem o verbo, viajam à noite. E eu sublinhei o verbo viajar. Depois nós temos o padre celebrou a missa. Sujeito, o padre, uma pessoa apenas. Predicado, com o verbo celebrou a missa e eu sublinhei o verbo celebrar. E aqui são várias outras frases parecidas com aquela lá de cima e vocês vão separar o sujeito do predicado e sublinhar o verbo. Todo predicado tem um verbo, pelo menos. Nesse caso, a gente está trabalhando com oração e eu escolhi e só tem um verbo em cada frase. Na quinta-feira, com artes, é bem simples aqui, ó. Vocês vão pesquisar uma imagem no Google Fotos. Agora, precisa ser exatamente igual ao que está na atividade? Não precisa. Sejam criativos, mas não tem problema se for igual. Mas tem várias frases. Evitem fazer propaganda de alguns institutos que colocam lá, às vezes tem no cantinho, tá? Vocês não estão fazendo... Aqui não tem propaganda de nenhum hospital, de nenhum instituto. Só está falando aqui, ó. Todos juntos na luta contra o câncer de próstata. Tá? Não tem empresa, não tem nada, tá? Só tem esse cuidado aí. E na quinta-feira vocês vão postar no status do pai, da mãe, do seu, tá? Peça aos seus irmãos, se tiverem celular também, para você fazer. Eu vou ver nos dos pais de vocês, né? Mas a campanha tem que ser levada a sério. Não leve só como uma atividade. Leve como algo sério, tá? Vamos divulgar. Estudantes têm que participar de campanhas de saúde como essa, né? Outubro com Outubro Rosa, novembro com Novembro Azul. E converse com os pais de vocês, com os avós de vocês para fazer o exame, tá? Em matemática, nós temos um problema aqui isolado. Tem espaço, vocês vão fazer na folha, né? Na verdade aqui vocês vão raciocinar, não precisa armar conta, né? E nós temos mais atividade 1, 2 e 3 em matemática. Bastante exercício em relação às outras semanas. Na sexta-feira, com educação física, prática esportiva de arco e flecha, que o índio hoje usa como prática esportiva, mas já foi instrumento de caça e pesca, né? E tem uma questão aqui, ó, das citações abaixo, apenas uma dentre as citadas abaixo não se refere a uma tribo indígena.
Gente, Terena, Makushi, Ticuna, Guarani, Chavante e Hip Hop. Tá na cara, né? Eu coloquei aí bem. Ensino religioso, vocês vão pegar uma folha A4, vão colocar a sua mão sobre a folha, vai passar o lápis, depois passar uma canetinha hidrocor ou alguma coisa por cima para dar uma destacada, e vão escrever um desejo para cada dedo para 2021, ano que vem. Eu coloquei exemplo aqui, gente, de agonia. Agonia é uma palavrinha só. Mas ninguém quer ter agonia em 2021. Mas se eu colocasse uma outra palavra aqui, alguém ia acabar colando, né? Um desejo positivo, óbvio, né? Para 2021. Ninguém quer ter agonia. Mas aqui, ó. Ter agonia são duas palavras. Eu não quero isso lá. Você colocou ter e colocou agonia. São duas palavras. Não pode, tá? Eu coloquei assim só para exemplificar. É uma palavrinha em cada dedo. E é pensamento, desejos positivos para 2021, que você quer que aconteça para você, de sentimento, né, para 2021, para o ano que vem. Trabalho de ensino religioso sobre o dia 24 de novembro, que é o dia de ação de graças. Tem uma imagem ilustrativa aqui. O seu trabalho deve ter 10 linhas, tá? E não menos, pode ter um pouco mais, 11, 12, 9, 8 não, tá? Título, ação de graças. Olha os parágrafos, tem que ter pelo menos 2 parágrafos. Em média 5 ou 6 linhas cada parágrafo, depende de quantos você vai fazer no máximo, tá? E eu espero ter contribuído com as dicas da semana, tá? Semana passada eu não fiz, né? Alguns alunos pediram e aqui está. Obrigado.